Aqui. Olá, tudo bem? Olha só, e vocês achando que eu havia me esquecido de vocês, né? Primeiro é o seguinte, ignorem o fundo, tá bem? Ignorem essa imagem. É que agora no home office compulsório, todo mundo está trabalhando como pode, usando da criatividade, enfim. E, e esse cenário aqui é da minha esposa. Ela é pedagoga, trabalha com educação infantil e, enfim, ela é bem criativa. Eles fizeram uma festa ontem, né? Assim, uma festa online. Foi interessante, foi divertido. Eu fiquei compelido a participar, mas não era conveniente que isso acontecesse, não. Bem, sem mais delongas, o seguinte, eu estou disponibilizando uma atividade para vocês sobre tipologia textual, mas eu quero me dedicar um pouquinho à narração, né? Nós temos alguns tipos de texto, não é? E temos gêneros textuais. É exatamente o que eu quero trabalhar com vocês, tá bem? Ao longo desse mês de julho, tá? Tipologia textual e gênero textual, ok? Vamos trabalhar com dois tipos de textos, o texto descritivo e o texto narrativo. Por quê, professor? Porque não existe narração sem descrição. Tudo bem? Então, eu quero trabalhar justamente a descrição junto com a narração, porque eu acho que é muito pertinente para nós adentrarmos um pouco melhor no universo textual, ok? Então, o que significa tipo e gênero textual? Bem, gênero textual, ou gênero de texto, são textos que possuem características em comum. Por exemplo, eu pego uma receita culinária, eu tenho lá o título do texto, que é o nome do prato. Depois, uma sequência de ingredientes, modo de preparo. E o modo de preparo vai utilizar a língua de uma forma bem peculiar também, geralmente com ordens, não é? Coloque, faça, bata, espere, não é? Mexa, dissolva, etc. Bem diferente, por exemplo, de uma notícia jornalística, não é? A notícia jornalística vai se valer bem mais da narração, não é? Daí nós sabemos, por exemplo, quando nós abrimos os nossos abrimos jornais, né? Vou até abrir um aqui, fica mais fácil para nós entendermos como isso é melhor. Sei lá, eu vou abrir aqui o Estado de São Paulo porque é o jornal que eu mais tenho acesso, tá bem? Deixa eu colocar aqui, Estadão, últimas notícias. Ai, dá até medo de abrir o jornal, né? A gente fica imaginando, caramba, o que está acontecendo no mundo? Meu Deus do céu, ih, já veio pandemia, coronavírus, e ai, meu Jesus, né? Então, deixa eu ver aqui, últimas notícias, ó, escola de diversão, pós-pandemia. Então, se eu clicar com exceção no e-investidor, apenas essas duas primeiras aqui, essas aqui das criancinhas, né? E aqui a gente vai saber, por exemplo, que se trata de notícias, não é? Porque tem lá onde aconteceu, com quem aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu, qual o desdobramento disso. Então, para nós dizermos isso é uma notícia, é porque nós estamos identificando características em comum nesse texto que determina que ele seja uma notícia. Tudo bem? Nós temos quase que uma infinidade de gêneros textuais, vamos trabalhar mais detalhadamente, por assim dizer, o gênero crônica. Também eu não vou entrar em notícia por enquanto. E como faremos isso? Compreendendo qual é o tipo textual que está por trás desse gênero. Ou seja, a narrativa é o tipo que está por trás de uma novela, de um romance, da crônica, do conto, seja o conto maravilhoso, enfim, seja não o conto maravilhoso, porque o conto maravilhoso é o conto de fadas, tá? Tá por trás, eu acho que eu já mencionei notícia, mas falo de novo, tá por trás da notícia, enfim. Ou seja, tipo textual é aquilo que possui elementos base, assim, elementos básicos, fundamentais, que vão auxiliar na composição de um gênero textual. Ou seja, uma notícia possui descrição, quando se descreve o local do acontecimento do fato, quando se descreve a vítima contra a qual algo ocorreu, enfim.
Então, nós temos também a narração, né, que faz parte da notícia, que vai trazer o elemento de lugar, o elemento de espaço, perdão, o elemento de tempo, o elemento de quais são os personagens, quais são as pessoas que participam desse fato, enfim, né? Ah, o tempo, a organização daquilo que aconteceu. Então, o tipo textual é aquilo que serve de base, como eu disse, para o gênero de texto. Olha só, essa historinha é, sem balõezinhos, sem fala, enfim. Maurício de Souza costumava criar esse tipo de história, porque o que poucas pessoas sabem é que o Maurício de Souza começou no jornal, começou com tirinhas, né? Era uma tirinha do Floquinho, se não estou enganado, ou era do Bidu. Não, era do Bidu. Eu lembro que era um cachorro, era do Bidu, cachorrinho azul, né? E era o Bidu e o Cebolinha, se não estou enganado. Enfim, isso lá na metade dos anos 60, bem antigo mesmo. Então, para quem tem o hábito de ler gibi, para quem conhece as histórias, já deve ter visto que ao final de cada uma delas, sempre tem nas páginas finais uma historinha bem curtinha, uma coisa bem curta, né? Uma página só. E aí acontece também de ter sem balões, né? Sem falas, mas que nós conseguimos entender por conta do movimento que está acontecendo ali. Então, o que nós temos aqui? Uma situação inicial. A Mônica vê um balanço, já fica super interessada, convoca a Magali para brincar no balanço. Magali pede um momento e aqui chegamos ao clímax, né? Aquele ponto alto da história. E esse clímax é criado justamente na terceira sequência. Na terceira, 1, 2, 3, 4, 5, não, na quinta sequência em que surgem Cascão e Cebolinha. Do tipo, para quê se a Mônica havia chamado apenas a Magali? Até chegamos ao desfecho, o que aconteceu propriamente dito na história, que é um desfecho super maldoso, novamente reiterando a gordofobia contra a Mônica, né? Mas vamos situar no tempo a Turma da Mônica. Bem, é um quadrinho antigo no qual, ou melhor, num momento no qual o politicamente correto não tinha tanta força como tem hoje. Eu não vejo de forma alguma o politicamente correto como sendo algo ruim. Longe de mim, claro que não. Eu queria, inclusive, que ele tivesse entrado em voga, sei lá, uns 25 anos atrás. Eu sofria muito bullying, eu era gordo, enfim, então tem uma série de questões aí. Mas, enfim, vocês entenderam que existe uma narrativa aqui, tá bem? Narrar é contar uma história. Basicamente é isso, tá bem? Contar uma história que possui personagens, uma história que tem tempo e espaço definidos, senão não é uma história interessante, enfim, não é uma história que vale a pena. Uma história que tem o conflito. O que é o conflito? Conflito é aquilo que faz com que a harmonia da situação inicial seja desequilibrada, né? Esse é o conflito. Estava em harmonia a Mônica consigo mesma até chamar a Magali e a Magali pedir que a espere. Aí nós temos aí um conflito, tudo bem? Nós podemos ter também um complicador, o que não acontece nessa tirinha. O que seria um complicador, professor? Vamos pensar na história da Cinderela, não é Cinderela, eu quero falar, é a outra que dorme, Bela Adormecida. O complicador da Bela Adormecida, além da menina estar dormindo e todo o palácio dormir também junto com ela, depois 100 anos vão acordar, etc, etc, é o dragão. Eu só não me lembro se o dragão é a bruxa malvada, que ela se transforma em dragão, se é um dragão mesmo, não me lembro, tá bem? Mas há um dragão, há um jardim de espinhos, enfim, o que faz com que a tarefa do herói, né, do protagonista, se torne mais trabalhosa, mais difícil de se executar. O clímax é o ponto alto da história, do tipo, minha mãe tem o hábito de dizer, quando ela assiste novela, né? Hoje nem tanto, ela não se liga mais em novela como antes, mas ela dizia, nossa, deu cena, né? Ah, vai dar cena daqui a pouquinho, caramba, tá acabando a novela, deu cena. Esse deu cena é justamente uma técnica utilizada por emissoras de TV, claro, que é produzida a partir da visão do roteirista da novela, né, daquele que escreveu a novela, de fazer com que cada episódio, além de antecipar o próximo episódio, cada episódio vai parar num ápice,
no clímax, né? Naquele momento de caramba, eu preciso assistir amanhã porque eu quero eu quero saber lá o que vai acontecer. Então, por exemplo, vamos pensar na Globo, que é a grande emissora que fez fama e sucesso e dinheiro em cima de novelas e trouxe para o Brasil esse formato que deu certo, né? Funciona muito bem. Atualmente tem no seu canal não, no seu site, né, na internet, a possibilidade do espectador saber um pouco mais sobre aquele episódio, enfim, antecipar, porque ninguém mais está ficando tanto tempo parado na frente de uma televisão, né? Nós quebramos esse paradigma. Quem é da minha idade, um pouco mais velho, sabe que antes nós até nos programávamos por meio dos programas de TV. Hoje nem tanto. Hoje nós controlamos, né, o nosso tempo, nosso espaço, nosso tudo, né? Vamos dizer dessa forma assim. Então tem o clímax, que é o ponto alto. Caramba, eu preciso saber o que vai acontecer. E há o desfecho, tá bem? Desfecho é justamente o fim da história, ok? É quando nós chegamos ao momento em que a história termina e tudo volta ao seu equilíbrio inicial. Vamos lá. Como vocês podem ver também aqui, a narração nada mais é... Deixa eu me tirar da frente, que eu acho que estou na frente de vocês. A narração pressupõe um narrador que irá apresentar uma sequência de ações envolvendo personagens que agem em espaço e tempo determinados. Além disso, ela também pressupõe movimento. Como assim, professor? Mudança de ação, né? Olha só, eu coloquei o quadrinho da Mônica justamente porque está mostrando o movimento, né? É muito mais fácil nós vermos esse movimento numa história em quadrinhos do que num texto em prosa. Nós vamos trabalhar isso aos poucos, tudo bem? Então tem o movimento, né? Tem algo acontecendo ali. Tudo bem? Tranquilito? Vamos adiante. Os elementos da narrativa a gente pode resumir nesses 5 elementos que eu coloquei essa imagem do Painter, porque é só procurar na internet, Painter, elementos da narrativa, enfim, que já vai aparecer para vocês essas informações, tá bem? É uma forma de decorar mesmo, é um exercício, tá bom? Do tipo, lembra, putz, eu esqueci o que a narrativa tem que ter. Lembra da palavra paint? Daí nós vamos fazer é, é, o nosso esquema, né? Cada inicial da palavra pente vai ser a primeira letra de um elemento da narrativa. Então nós temos personagem, nós temos espaço, nós temos narrador, porque se não tivesse narrador não seria um texto narrativo, nós temos tempo e nós temos um enredo. O enredo nós vamos trabalhar com calma, tudo bem? Então personagem é quem age na história, ok? Que faz a história acontecer. O espaço, bem, o espaço é o lugar, é o cenário, vamos chamar assim. O narrador é aquele que conta a história. Pode ser uma personagem ou pode ser o próprio todo-poderoso narrador onipresente que não participa da história, mas sabe de tudo que está acontecendo. Nós também vamos estudar os tipos de narradores, tá bem? O tempo, bem, é o tempo passado, não é? E quem determina o tempo são os verbos, por isso que nós vamos estudar os verbos também. Né? Vamos reforçar esse estudo para entender, por exemplo, na transposição de um discurso, se é o personagem que fala ou se é o narrador quem diz o que o personagem falou. Por exemplo, ontem acordei cedo porque precisei preparar a minha mala, deixar tudo pronto, visto que amanhã viajarei, né, para o exterior. Então, o narrador, ao dizer isso, ele vai nos contar a partir da sua perspectiva. Ele que está num outro momento, no tempo, diferente do momento da personagem. Então, a personagem está no passado para o narrador. Então, o ontem da personagem vai se tornar o naquele dia, né? Naquele dia, né? Naquele dia é o ontem da personagem, né? Naquele dia, fulano tinha preparado a mala porque tinha pretendido deixar tudo ok, né? Então esse tinha preparado é um passado que acontece antes do passado, que é o próprio preparar a mala ali. Ou seja, para o narrador, tudo que a personagem diz já está no passado. Então o uso do verbo é diferente. Quando a personagem fala preparei minha mala, o narrador vai dizer ele tinha preparado, né? Ele preparar a mala. E isso é um tempo verbal diferente que nos ajuda a nos situar na narrativa. Tá bem? Essa é a importância de entender qual é o tempo. Então, se o personagem diz
hoje estou tranquilo, ou seja, no presente, o narrador vai dizer naquele dia, né, no hoje para ele, naquele dia, ele estava tranquilo. Olha só, ao invés de dizer estou, o narrador diz estava, né, porque está no passado. E enquanto o personagem diz amanhã viajarei, né, o narrador vai nos dizer no dia seguinte ou no outro dia o fulano viajaria. Então o tempo do verbo vai mudando, por isso que nós temos que estudá-lo também. O enredo, vocês devem conhecer muito bem essa palavra, por causa da expressão samba enredo, né, das escolas de samba, etc. O enredo é a organização, ok? A organização do texto, também a organização da narrativa, o momento no qual cada personagem vai surgir, vai entrar, alguma coisa vai acontecer, tudo bem? Então nós temos aí esses momentos da narrativa, tá bem? Bem, os tipos textuais, eu vou só mostrar alguns para vocês aqui para fixar melhor na ideia, tá bem? O texto narrativo, predominantemente, são gêneros crônica, como eu disse, o romance, a fábula, a piada. Nós temos também o texto descritivo, vamos estudar a descrição, o argumentativo, que defende pontos de vistas, né? Nós vemos em monografias, nós vemos em manifestos, né? Por exemplo, há vários manifestos sendo postos pelas muitas instâncias políticas que nós temos no nosso país, de repúdio a tal ação, de tal parlamentar, etc. Isso tem acontecido muito. Outro tipo textual é o tipo expositivo, por exemplo, esta aula aqui é um tipo expositivo, um tipo de texto, e há aqueles textos que nos ensinam a fazer algo. Deixa eu ver se eu tenho alguma instrução aqui agora. Não, não tenho nada próximo. O que poderia ensinar? Um manual de funcionamento de aparelhos eletrônicos, por exemplo. Né? São textos instrucionais. Para eu poder usar essa ferramenta que estou utilizando para gravar essa aula para vocês, eu precisei dar uma lida no tutorial dela, né? Que é a ferramenta Zoom aqui. Eu tive que dar uma lida no tutorial dela. Então, assim, são recursos que nós utilizamos para poder nos comunicar melhor, ok? Eu já deixei os exercícios para que vocês façam e esse texto aqui é um complemento para que vocês possam fazer os exercícios e ao longo das semanas nós vamos trabalhando isso melhor, ok? Tchau, tchau. Fiquem bem e até a próxima, porque isso aqui vale, isso que é importante, tá bem?